Por séculos, os arquivos do Vaticano têm sido um dos lugares mais misteriosos e protegidos do mundo, alimentando teorias da conspiração e curiosidade sem fim. Atrás de muros grossos e portões fortemente vigiados, estão guardados documentos, relíquias e segredos que podem reescrever partes da história que pensamos conhecer. Mas, finalmente, algumas dessas portas começaram a se abrir, revelando achados que deixaram historiadores, cientistas e religiosos de queixo caído. Desde tesouros inestimáveis até textos que lançam luz sobre momentos decisivos da humanidade, as descobertas feitas dentro desses arquivos podem mudar nossa compreensão do passado. Número 1. Os segredos do cofre secreto do Vaticano. O Vaticano possui um arquivo tão extenso e misterioso que, por muito tempo, foi conhecido como os Arquivos Secretos do Vaticano. Hoje, eles recebem o nome oficial de Arquivos Apostólicos do Vaticano. Apesar da mudança de nome, o fascínio por esse local só aumentou. Contendo mais de 1.200 anos de história registrada, os arquivos guardam documentos que narram alguns dos capítulos mais importantes e polêmicos da Igreja Católica. Recentemente, partes desses arquivos foram finalmente abertas ao público. Por séculos, apenas um número muito seleto de estudiosos e clérigos tinha permissão para acessar os documentos. Agora, pesquisadores estão descobrindo segredos há muito enterrados. Entre os textos mais intrigantes estão as cartas trocadas durante o julgamento de Galileu Galilei, no século XVII, quando ele foi acusado de heresia por defender a teoria heliocêntrica. As cartas revelam detalhes sobre a relação tensa entre ciência e religião na época, mostrando como Galileu enfrentou a resistência da Igreja ao propor suas ideias revolucionárias. Outro conjunto fascinante de documentos envolve o controverso papado de Pio XII, que liderou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Durante anos, discutiu-se se ele teria sido um líder silencioso, que se absteve de agir contra o Holocausto, ou se estava secretamente ajudando vítimas perseguidas. Os textos agora disponíveis sugerem que a verdade pode ser mais complexa do que imaginávamos, levantando novas questões sobre a postura da Igreja durante um dos períodos mais sombrios da história. Número 2. Afrescos esquecidos de 500 anos. A arte renascentista é amplamente reconhecida como uma das maiores expressões culturais da história, e o Vaticano é um dos guardiões mais importantes desse legado. Em um dos lugares mais privados do Vaticano, a chamada Sala das Lágrimas, onde papas recém-eleitos têm um momento de reflexão, uma descoberta surpreendente foi feita. Durante um projeto de restauração, ao remover camadas de fuligem e sujeira acumuladas por séculos, restauradores encontraram traços de afrescos espetaculares escondidos nas paredes. Essas obras, repletas de simbolismo e detalhes intricados, datam de cerca de 500 anos atrás. Inicialmente, muitos acreditaram que poderiam ser de Rafael, um dos maiores artistas do Renascimento. No entanto, após estudos mais detalhados, alguns historiadores de arte sugerem que os afrescos podem ter sido feitos por um de seus aprendizes ou por outro artista menos conhecido, mas igualmente talentoso. As descobertas reacenderam o interesse sobre os artistas secundários do Renascimento, muitas vezes ofuscados pelos grandes nomes como Michelangelo e Rafael. Quem quer que tenha pintado essas obras deixou um legado incrível, que agora finalmente está vindo à tona, lembrando-nos da riqueza cultural que ainda pode estar oculta nas paredes do Vaticano. Número 3. A Sala Escondida de Michelangelo. Michelangelo é amplamente celebrado como um dos maiores gênios da arte ocidental. No entanto, uma sala secreta descoberta em Florença revelou um lado mais humano e vulnerável do artista. Em 1975, ao procurarem uma nova saída para o Museu da Basílica de San Lorenzo, trabalhadores encontraram um pequeno cômodo selado por séculos, que se acredita ter servido como refúgio para Michelangelo. Durante os turbulentos anos de 1530, quando Florença enfrentava intensos conflitos políticos, Michelangelo teria se escondido nessa sala para escapar da perseguição. O que torna o local ainda mais especial são os desenhos feitos por ele nas paredes, usando giz e carvão. Esses esboços, aparentemente rápidos e improvisados, incluem estudos anatômicos e esboços para esculturas que mais tarde se tornariam algumas de suas obras mais icônicas. Entre os desenhos, há figuras que lembram as esculturas de Aurora e Crepúsculo, presentes no túmulo Médici, assim como traços que remetem às grandiosas cenas pintadas no teto da Capela Sistina.
Apesar de não serem obras finalizadas, esses esboços oferecem uma visão íntima do processo criativo de Michelangelo e do tumulto emocional que ele enfrentava durante um dos momentos mais difíceis de sua vida. Número 4. A Necrópole do Vaticano. Sob a majestosa Basílica de São Pedro, um antigo cemitério romano conhecido como Necrópole do Vaticano revela segredos dos primórdios do cristianismo. Descoberta em meados do século XX, a necrópole, ou escave, é um labirinto de tumbas e criptas que datam do I ao IV séculos da era cristã. Esses túmulos, localizados a apenas metros abaixo de uma das igrejas mais famosas do mundo, contam histórias fascinantes sobre os primeiros cristãos e suas tradições funerárias. Entre as sepulturas mais famosas está a de São Pedro, considerada o primeiro papa da Igreja Católica. Embora a identificação dos restos mortais de Pedro ainda seja alvo de debates, muitos acreditam que a necrópole é o local de descanso final desse importante líder religioso. Para preservar esse incrível patrimônio, escavações e trabalhos de restauração foram conduzidos com extremo cuidado, utilizando técnicas modernas para proteger os frágeis mosaicos e frescos encontrados nas tumbas. Hoje, a necrópole do Vaticano é um ponto de visitação controlada, permitindo que alguns poucos privilegiados testemunhem a conexão tangível entre a história da Igreja e seus primeiros seguidores. Número 5. Documentos antigos e misteriosos. Entre os inúmeros segredos guardados nos arquivos apostólicos do Vaticano, os documentos escritos em papel antigo despertam um interesse especial. Essas páginas, que abrangem mais de 1000 anos de história, são testemunhas de grandes eventos mundiais e decisões que moldaram a ascensão do cristianismo. Entre os registros estão cartas trocadas entre papas e governantes, debates teológicos com cientistas e escritos de santos. No entanto, muitos desses documentos permanecem inacessíveis ao público, selados por razões desconhecidas. Uma das seções mais intrigantes dos arquivos é a que guarda os registros da Inquisição. Durante a Idade Média, a Inquisição foi um dos períodos mais sombrios da história da Igreja, marcada por julgamentos e perseguições de supostos hereges. Embora parte desses documentos tenha sido divulgada, uma grande quantidade de arquivos permanece fechada, alimentando especulações sobre os métodos de interrogatório, decisões privadas e até correspondências confidenciais entre inquisidores e o Papa. O que essas páginas ainda escondem poderiam revelar práticas controversas ou decisões que reescrevem a narrativa da Igreja. Os estudiosos continuam a pressionar por acesso a esses textos, com a esperança de compreender melhor esse capítulo polêmico do passado religioso. Número 6. O Códice Vaticanus. Na vasta biblioteca do Vaticano, encontra-se um dos manuscritos mais valiosos do mundo, o Códice Vaticanus. Este antigo texto, escrito em grego, é uma das cópias mais completas e antigas da Bíblia, datando do século IV. Seu valor vai além de sua antiguidade, pois oferece insights preciosos sobre a história e a evolução das escrituras sagradas. O Codex foi mencionado pela primeira vez nos registros da Biblioteca do Vaticano no século XV, durante o papado de Nicolau V. Feito em pergaminho de alta qualidade, ele originalmente continha todos os 73 livros da Bíblia, embora partes de Hebreus, Timóteo, Tito, Filemão e o Apocalipse estejam faltando. Apesar dessas lacunas, o texto continua sendo um dos mais importantes para estudos bíblicos. Os estudiosos que têm acesso ao Codex Vaticanus se impressionam com sua preservação, especialmente considerando os séculos de conflitos, mudanças políticas e debates religiosos pelos quais passou. Ele é um testemunho da dedicação da Igreja em preservar sua história e doutrina ao longo dos tempos. Número 7. Os afrescos nas catacumbas. Sob as ruas de Roma e da Cidade do Vaticano, existe um mundo subterrâneo repleto de história. As catacumbas. Esses túneis e câmaras, que serviram como locais de sepultamento para os primeiros cristãos, contêm uma coleção impressionante de afrescos e pinturas que revelam a espiritualidade de uma comunidade que, muitas vezes, tinha de praticar sua fé em segredo. Esses afrescos, que datam do segundo século, variam de simples símbolos cristãos, como o peixe e o cálice, às cenas completas da Bíblia. Eles mostram como os primeiros seguidores de Cristo expressavam sua devoção em tempos de perseguição. Mais do que apenas arte funerária, essas imagens são uma janela para os valores e crenças desses cristãos pioneiros. As catacumbas eram escavadas em rocha vulcânica macia, frequentemente em vários níveis, e ao longo do tempo,
ganharam importância tanto como locais de culto quanto de enterro. Pinturas das catacumbas mostram o desenvolvimento da arte cristã, passando de representações simbólicas para narrativas elaboradas que buscavam educar e inspirar os fiéis. Número 8. As múmias no Vaticano. Entre os inúmeros tesouros do Vaticano, poucos imaginariam encontrar múmias egípcias entre eles. No entanto, a coleção do Museu Egípcio do Vaticano inclui exemplares fascinantes de múmias, que oferecem uma conexão direta com as civilizações antigas. Algumas dessas múmias datam de até 2000 anos antes de Cristo e chegaram ao Vaticano durante o século XIX, quando a Europa foi tomada por uma febre de egiptologia. Esse interesse europeu por artefatos egípcios foi impulsionado por explorações arqueológicas e pelo desejo de compreender as civilizações do passado. O Vaticano seguiu essa tendência em 1839, quando o Papa Gregório XVI fundou o Museu Egípcio. As múmias expostas foram preservadas de várias maneiras, incluindo embalsamamento e processos naturais. Além de serem relíquias de uma era distante, as múmias mostram o esforço do Vaticano em unir fé e ciência, oferecendo um espaço para estudar e compreender culturas antigas enquanto preserva sua história. Número 9. O Códice de Leonardo da Vinci. Entre as joias da Biblioteca do Vaticano está uma coleção de escritos e desenhos de Leonardo da Vinci, conhecida como Codex Vaticanus Urbinas 1270. Este códice, compilado pelo estudante de Leonardo, Francesco Melzi, após a morte do mestre em 1519, é uma preciosidade que reflete a genialidade multifacetada do artista. Diferente de outros cadernos de Leonardo, que muitas vezes parecem desorganizados, este códice é estruturado de forma que facilita a compreensão de suas ideias. Ele contém estudos anatômicos incrivelmente detalhados, com desenhos de músculos, ossos e órgãos, que mostram a obsessão de Leonardo por entender o funcionamento do corpo humano. Mas o interesse de Leonardo não se limitava à anatomia. O códice também inclui pensamentos sobre mecânica, física e princípios de movimento e força. É um exemplo perfeito de como ele combinava arte e ciência, explorando limites em ambas as áreas de maneira única. Número 10. O Obelisco da Praça de São Pedro. No centro da Praça de São Pedro, no Vaticano, ergue-se um imponente obelisco que carrega uma história rica de poder e fé. Com cerca de 25 metros de altura, esse monumento de granito remonta ao Antigo Egito, onde foi erguido em torno de 1300 a.C., pelo faraó Ramsés II para homenagear os deuses egípcios. A jornada desse obelisco até o Vaticano começou séculos depois, quando foi trazido a Roma pelos romanos e, eventualmente, transferido para sua localização atual em 1586, por ordem do Papa Sisto V. A movimentação dessa pedra gigantesca foi um feito de engenharia impressionante para a época. Hoje, o obelisco é cercado pelas colunatas de Bernini, que simbolizam os braços abertos da igreja, acolhendo fiéis e visitantes. Ele representa a conexão entre o passado pagão e o presente cristão, sendo um dos marcos mais icônicos do Vaticano. Número 11. Os apartamentos Borgia. Escondidos dentro dos museus do Vaticano, os apartamentos Borgia são uma maravilha da arte renascentista, mas também carregam uma aura de controvérsia devido à família que lhes dá nome. Esses aposentos foram encomendados por Alexandre VI, um papa conhecido tanto por sua habilidade política quanto pelos escândalos que cercaram sua família. A história dos Borgia, marcada por ambição, intrigas e poder, contrasta com a beleza espiritual das obras de arte que decoram os apartamentos. As paredes e tetos dos apartamentos Borgia foram adornados pelo artista Pinturicchio e sua equipe, que criaram afrescos ricos em detalhes e simbolismo religioso. Uma das obras mais famosas é A Ressurreição, que retrata a vitória de Cristo sobre a morte, transmitindo uma mensagem de esperança e renovação. Outra peça icônica é A Virgem com o Menino, uma representação terna de Maria com o menino Jesus. Embora a decoração dos apartamentos celebre a fé, a presença dos Borgia ainda desperta curiosidade e discussões sobre a relação entre poder e espiritualidade na história da Igreja. Hoje, os apartamentos Borgia são um lembrete da complexidade do período renascentista, onde o esplendor artístico muitas vezes coexistia com tensões políticas e sociais. Número 12. O Santo Sudário de Turim.
Poucos artefatos religiosos despertam tanta fascinação e controvérsia quanto o Santo Sudário de Turim. Esta relíquia, que muitos acreditam ser o pano que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação, é uma peça de linho marcada pela imagem de um homem com sinais de tortura e crucificação. Por séculos, o sudário tem sido venerado como um objeto sagrado e estudado como uma possível evidência dos eventos narrados na Bíblia. O primeiro registro histórico do sudário data do século XIV, na França, mas sua origem permanece envolta em mistério. Testes de carbono 14 realizados em 1988 sugeriram que a peça seria medieval, datada entre 1260 e 1390. Contudo, críticos apontam que o fragmento testado poderia ser uma parte remendada do pano original, o que mantém aberta a discussão sobre sua autenticidade. Estudos modernos tentam desvendar como a imagem do homem foi formada no tecido. Algumas teorias sugerem que processos naturais, como luz ou calor, poderiam ser responsáveis, enquanto outras apontam para causas sobrenaturais ou até científicas ainda desconhecidas. Independentemente de sua origem, o sudário de Turim permanece um símbolo poderoso da fé cristã e um mistério que intriga tanto devotos quanto cientistas. Número 13. O corpo de Santa Catarina de Siena. Na Basílica de São Domênico, em Siena, Itália, repousam os restos mortais de uma das figuras mais influentes do cristianismo medieval, Santa Catarina de Siena. Conhecida por sua devoção, seus escritos místicos e sua atuação política, Santa Catarina é reverenciada como uma das doutoras da Igreja, título concedido a poucos santos por sua contribuição espiritual e teológica. Após sua morte em 1380, Santa Catarina foi enterrada em Roma, mas partes de seu corpo foram posteriormente trasladadas para Siena, sua cidade natal. Milagrosamente, relatos dizem que seu corpo foi encontrado em um estado notável de preservação 50 anos após sua morte, um fato que reforçou sua santidade aos olhos dos fiéis. Hoje, partes de suas relíquias, como sua cabeça e um dedo, estão expostas na Basílica de São Domênico, atraindo peregrinos do mundo inteiro. A cada ano, no dia 29 de abril, data dedicada à sua memória, a igreja se transforma em um local de oração e celebração, relembrando sua mensagem de amor, fé e serviço à igreja. Número 14. O Santo Graal de Valência. O Santo Graal é uma das relíquias mais míticas e procuradas da história, frequentemente associado ao cálice usado por Jesus Cristo durante a última ceia. Embora existam muitas histórias e teorias sobre sua localização, uma taça guardada na Catedral de Valência, na Espanha, é considerada por alguns como o possível Graal original. Feito de ágata e sustentado por uma base de ouro adornada com pedras preciosas, o cálice de Valência atrai tanto devotos quanto estudiosos. Sua conexão com a última ceia é incerta, mas análises indicam que ele pode datar do século IV ou V, o que ainda o torna uma peça historicamente significativa. Independentemente de sua autenticidade como o verdadeiro Graal, o cálice de Valência possui um significado espiritual imenso. Todos os anos, no primeiro domingo de outubro, a cidade celebra a festa do Santo Graal, uma ocasião que reúne fiéis e curiosos para refletir sobre o poder simbólico dessa relíquia. Número 15. Os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran. Em 1947, um jovem pastor beduíno fez uma descoberta que mudaria a história da arqueologia e da religião. Os manuscritos do Mar Morto. Escondidos em cavernas na região de Qumran, perto do Mar Morto, esses pergaminhos antigos datam de entre o século III a.C. e o século I da Era Cristã. Eles contêm uma vasta coleção de textos religiosos e seculares, que oferecem uma visão sem precedentes sobre a vida judaica e as origens do cristianismo. Os pergaminhos incluem trechos da Bíblia hebraica, comentários teológicos e regras de convivência de uma seita judaica conhecida como os essênios, que viviam em isolamento, buscando pureza espiritual. A descoberta desses manuscritos não apenas forneceu novas perspectivas sobre os textos sagrados, mas também ajudou os estudiosos a compreender melhor os contextos históricos e culturais em que o cristianismo surgiu. A princípio, apenas alguns estudiosos tiveram acesso aos manuscritos, o que gerou críticas sobre a falta de transparência. Com o tempo, no entanto, cópias digitalizadas e estudos publicados permitiram que um público mais amplo conhecesse esse tesouro histórico, que continua a influenciar a pesquisa bíblica até hoje. Número 16.
a Pedra da Unção em Jerusalém. Dentro da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, há uma relíquia que atrai milhões de peregrinos cristãos todos os anos, a Pedra da Unção. Segundo a tradição, foi nesse local que o corpo de Jesus Cristo foi preparado para o sepultamento após sua crucificação. Embora a pedra atual tenha sido colocada no século XIX durante uma restauração, acredita-se que ela esteja localizada no mesmo lugar onde o evento original teria ocorrido. Para muitos cristãos, a Pedra da Unção simboliza não apenas a morte de Cristo, mas também sua promessa de ressurreição. Peregrinos frequentemente se ajoelham diante da pedra, ungindo-a com óleos e fazendo orações em um ato de profunda devoção. Localizada na entrada de um dos locais mais sagrados do cristianismo, a pedra continua a ser um ponto de conexão espiritual entre os fiéis e os eventos que moldaram sua fé. Número 17. O altar da Catedral de São Martinho em Bratislava. No coração de Bratislava, Eslováquia, ergue-se a Catedral de São Martinho, uma obra-prima gótica com séculos de história. Construída no século XIII, esta catedral desempenhou um papel central na história da região, tendo sido o local de coroação de 11 reis e rainhas do antigo reino da Hungria, incluindo a icônica Imperatriz Maria Teresa. No centro da catedral, encontra-se o altar principal, um exemplo impressionante de arte gótica. Feito de madeira entalhada com habilidade extraordinária, o altar é emoldurado por um retábulo alto e detalhado, que apresenta cenas bíblicas e símbolos cristãos intricados. Cada detalhe do altar parece contar uma história, desde a expressão das figuras esculpidas até os ornamentos dourados que refletem a luz. O altar também é um espaço de devoção e reflexão para os visitantes. Muitos são atraídos não apenas pela beleza artística, mas também pela sensação de conexão espiritual que o local proporciona, servindo como um elo entre o passado e o presente. Número 18. A Capela da Santa Cruz em Jerusalém. Dentro da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, encontra-se a Capela da Santa Cruz, um dos lugares mais venerados do cristianismo. Essa capela está associada a uma descoberta extraordinária feita por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, no século IV. O que muitos acreditam ser a verdadeira cruz, na qual Jesus Cristo foi crucificado. Segundo a tradição, Santa Helena viajou a Jerusalém em busca de relíquias cristãs e encontrou a cruz em um local próximo à atual capela. Este evento foi um marco significativo na história cristã, solidificando ainda mais a importância da cruz como símbolo central da fé. A capela em si é um lugar de quietude e contemplação, decorada com ornamentos que lembram a descoberta e o sacrifício de Cristo. Milhares de peregrinos visitam o local todos os anos, atraídos pela sua importância espiritual e histórica. Número 19. As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, é uma das santas mais queridas do mundo católico. Apesar de sua vida curta, ela faleceu aos 24 anos, em 1897. Sua profunda espiritualidade e simplicidade conquistaram milhões de devotos ao redor do mundo. Após sua canonização em 1925, o santuário em sua homenagem foi construído em Lisieux, na França, onde estão guardadas suas relíquias, incluindo fragmentos de seus ossos. Essas relíquias, no entanto, não ficaram restritas à França. Elas têm viajado por diversos países, permitindo que pessoas de diferentes culturas tenham a oportunidade de venerar e se conectar com a mensagem de amor e confiança em Deus que Santa Teresinha pregava. Seus escritos, especialmente História de uma Alma, continuam a inspirar fiéis a seguir o que ela chamou de Pequeno Caminho, uma jornada de fé baseada na simplicidade, humildade e total entrega à vontade divina. Número 20. A Igreja de Peregrinação de Wieskirch. Escondida entre as paisagens deslumbrantes dos Alpes bávaros na Alemanha, está a Wieskirche, ou Igreja da Peregrinação de Wies. Construída no século XVIII, esta igreja é um exemplo impressionante de arquitetura e design rococó. Mas o que a torna verdadeiramente especial é o milagre que atraiu milhões de visitantes ao longo dos séculos. Segundo relatos, uma pequena estátua de madeira de Cristo flagelado, conhecida como o Salvador Esculpido, começou a derramar lágrimas em 1738. Esse evento foi considerado um milagre, e rapidamente a notícia se espalhou, atraindo peregrinos de toda a Europa em busca de cura e renovação espiritual.
Devido ao crescente número de visitantes, uma nova igreja foi construída para abrigar a estátua milagrosa. Quando você entra na Wieskirche, é recebido por um interior deslumbrante, cheio de afrescos coloridos, detalhes em ouro e ornamentos que refletem uma visão celestial. A igreja continua a ser um lugar de devoção e beleza, onde arte e fé se encontram em perfeita harmonia. Número 21. O Retábulo de Gante. O Retábulo de Gante, também conhecido como a Adoração do Cordeiro Místico, é uma das obras mais icônicas da arte ocidental. Finalizado em 1432 pelos irmãos Hubert e Jan van Eyck, ele está localizado na Catedral de São Bavo, em Gante, Bélgica. Esta obra-prima não é apenas uma exibição de habilidade técnica, mas também um testemunho da profunda espiritualidade da época. Composto por 12 painéis, o retábulo pode ser aberto e fechado, revelando diferentes cenas. Quando fechado, mostra o arcanjo Gabriel anunciando à Virgem Maria que ela será mãe de Jesus. Mas é ao ser aberto que ele revela a sua cena mais famosa: a adoração do Cordeiro Místico, que simboliza Cristo e seu sacrifício pela humanidade. Os detalhes do retábulo são impressionantes. Desde as expressões das figuras até os tecidos das roupas pintadas, cada elemento foi meticulosamente trabalhado. As técnicas inovadoras usadas pelos irmãos Van Eyck, como o uso de tinta a óleo, criaram um nível de realismo que deixou um impacto duradouro na história da arte. Número 22. O sarcófago dogmático. Guardado nos museus do Vaticano, o sarcófago dogmático é um dos exemplos mais importantes de arte cristã primitiva. Esculpido em mármore no século IV, este sarcófago é uma representação visual de crenças fundamentais do cristianismo, o que explica seu nome. A frente do sarcófago é decorada com 2 fileiras de cenas bíblicas esculpidas em detalhes impressionantes. Uma das mais notáveis é a criação de Adão e Eva, que representa Deus como o Criador da humanidade. Essa narrativa conecta-se diretamente ao papel de Jesus como o novo Adão, trazendo redenção e esperança para a humanidade. O sarcófago dogmático é uma peça crucial para entender como os primeiros cristãos usavam a arte para expressar e propagar suas crenças, combinando elementos visuais com teologia em uma obra poderosa e significativa. Número 23. Tumbas medievais no centro de Londres. No subsolo de uma antiga igreja medieval em Londres, arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante: tumbas centenárias que oferecem um vislumbre do passado da cidade. Esses túmulos pertencem a figuras importantes da época, incluindo líderes religiosos e membros da nobreza local, cujas contribuições foram significativas tanto para a igreja quanto para a sociedade. O que torna essas tumbas particularmente interessantes são os intrincados trabalhos em pedra e inscrições que adornam os caixões. Cada detalhe parece ter sido cuidadosamente projetado para honrar os mortos e preservar sua memória para as gerações futuras. Essas descobertas não apenas aumentam nossa compreensão sobre a vida medieval em Londres, mas também revelam a importância central que a igreja desempenhava na vida comunitária da época. Número 24. O Templo Padmanabhaswamy. Na movimentada cidade de Tiruvananthapuram, no estado de Kerala, na Índia, encontra-se um dos templos mais ricos e misteriosos do mundo, o Templo Padmanabhaswamy. Construído no século XVI e dedicado ao deus Vishnu, este templo é conhecido por sua grandiosidade arquitetônica, com esculturas detalhadas e torres majestosas, mas também por seus cofres secretos que guardam tesouros incalculáveis. O maior mistério do templo está nos cofres trancados, especialmente em um chamado de Câmara B, que permanece fechado até hoje. Algumas tentativas de abrir o cofre geraram grande controvérsia, pois os devotos acreditam que ele está protegido por maldições e que abri-lo pode trazer desastres. Em 2014, após uma ordem judicial, um inventário parcial dos cofres abertos revelou uma riqueza inimaginável: moedas de ouro, joias e artefatos antigos avaliados em bilhões de dólares. Ainda assim, o conteúdo da Câmara B continua desconhecido, alimentando especulações sobre o que mais pode estar escondido dentro desse templo enigmático. Número 25. Os fragmentos dos ossos de São Pedro. Em uma das descobertas arqueológicas mais emocionantes dos últimos anos, fragmentos de ossos que podem pertencer a São Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, foram encontrados em uma igreja em Roma. São Pedro, considerado o primeiro papa da Igreja Católica,
é uma figura central no cristianismo e seus supostos restos mortais têm uma importância espiritual e histórica incomparável. Os ossos foram encontrados durante uma escavação em uma igreja que, segundo pesquisadores, pode ter fortes ligações com os primeiros dias do cristianismo. Localizada perto do local onde se acredita que Pedro foi martirizado, a igreja preserva uma conexão tangível com as raízes da fé cristã. Testes científicos, como datação por carbono 14, estão sendo conduzidos para determinar a idade e a autenticidade dos ossos. Se for confirmado que pertencem a São Pedro, será uma das descobertas mais significativas para a Igreja Católica e para os estudos arqueológicos cristãos. Conclusão: o que mais está escondido no Vaticano? As descobertas feitas nos arquivos, templos e catacumbas do Vaticano são apenas o começo. A riqueza cultural, espiritual e histórica guardada em cofres, bibliotecas e museus nos oferece uma visão fascinante das complexidades da humanidade e da fé. Mas ainda existem muitos mistérios não resolvidos. O que mais pode estar escondido atrás das portas trancadas do Vaticano? Relíquias sagradas, textos históricos ou até objetos que possam mudar nossa compreensão sobre a história? Uma coisa é certa: cada nova descoberta nos lembra que, por mais que avancemos em conhecimento, sempre haverá mais segredos esperando para serem revelados. Deixe suas ideias nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo. E se você estiver pronto para mais mistérios serem desvendados, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.